agora para Gilgal. Ele estava voltando para a cidade de Gilgal, porque ele tinha uma escola de profetas. Ele era um líder de uma escola. Assim como eu e você hoje veio para a casa do Senhor para aprender mais e mais do Senhor, né? Pastor Reomar, que líder, marcou este culto, né, direcionado pelo Senhor. Eles ali estavam reunidos. Havia um encontro marcado naquela cidade para a fim de aprender mais e mais da palavra do Senhor. Só que o Senhor me fazia analisar o cenário que estava acontecendo, aquele estudo, né? Vamos dizer aqui hoje, aquele culto, o cenário que estava. Enquanto eles estavam indo ali para aprender da palavra, tinha um cenário difícil acontecendo ali no decorrer daquela cidade. A Bíblia fala que aquela cidade estava vivendo um momento de crise, um momento difícil, um momento de escassez, um momento de fome. Aleluia. O Senhor me fazia analisar sobre essa parte da crise, do momento difícil. Aleluia. O estudo está acontecendo, mas eles estão vivendo uma fase difícil. Eles até estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor, mas estão passando por uma fase difícil. Aleluia. Mas o engraçado é que mesmo passando por essa fase difícil, eles não desmarcaram esse encontro. Aleluia. Não interferiu. O momento que eles estavam vivendo não interferiu no propósito de aprenderem mais e mais do Senhor. Quem sabe você estava na sua casa durante essa semana, este encontro já estava marcado para eu e você aqui neste lugar. Quem sabe você chegou e só não sabe, aleluia, como está o cenário da tua vida, tinha tudo para você não estar aqui hoje. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nada interferiu este encontro. Você passou por cima do desânimo, da tristeza, mas veio a este encontro aprender da palavra do Senhor. Eu comecei a ver e admirar. Mesmo em tempo de crise, estava uma escassez. Eliseu podia ter desmarcado, vamos resolver essa situação primeiro, na hora que tiver um tempo melhor, na hora que a comida estabilizar aqui na cidade, a gente marca o encontro, irmão. Você imagina, você analisa comigo, você imagina todo mundo com fome, mas não é com fome porque tinha atrasado a janta não, irmão, não tinha para comer, aleluia. Então não era um probleminha, era um problemão, irmão, aleluia. Não era uma fomezinha porque atrasou a comida, não, é porque não tinha para comer. Então o negócio era mais fundo, era mais profundo do que a gente imaginava. Então às vezes a gente, por coisa mínima, às vezes por passar da hora daquilo que você desejava acontecer, você deixa de vir muitas das vezes à casa do Senhor e fazer aquilo que o Senhor mandou. E eles ali em escassez, sem ter o que comer, não abriram mão do compromisso. Aleluia. O Senhor está nos ensinando nesta noite, independente do cenário que você está passando, do cenário que você está enfrentando, não abra mão do compromisso que você tem com Ele, porque é neste momento que o Senhor está testando até onde vai, aleluia, a minha fidelidade com Ele, a sua fidelidade com Ele, porque você vir no culto adorar, bem dizer e fazer aquilo que o Senhor te mandou, quando está tudo bem é muito fácil. Aleluia. Agora eu quero ver os verdadeiros adoradores quando está na fase da crise, da escassez, você olha para o lado, aleluia, não tem o que comer, não tem aonde pegar, mas você continua lá onde o Senhor te mandou ficar. O Senhor está dizendo, continua na posição que eu te chamei, continua fazendo o que eu te mandei fazer. Ai, a sua, aleluia. Já quem sabe vai bater aquele desânimo, aleluia. O compromisso está marcado, a obra está esperando lá para você ir fazer. Vai surgir um monte de coisa, aleluia, para tentar te parar, te impedir de chegar. Mas o Senhor está dizendo, permaneça, faça aquilo que eu te mandei fazer, porque eu vou resolver a situação. Eliseu só segurou aquele povo lá porque ele sabia que ele servia um Deus que resolve problema, que resolve cenário difícil. Ele tem poder de reverter o cenário. Eliseu sabia o Deus que servia, irmão, porque às vezes, aleluia, quando mal a tempestade começa, a gente já começa a estremecer, mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor te pergunta onde você está depositando a sua confiança.
confiança. Aleluia. Será que está precisando só disso aqui para você bater o joelho e dizer que não vai conseguir, que vai parar? Aleluia. O Senhor está dizendo: deposita a sua confiança no Senhor. Deposita no homem, não, porque o homem vai falhar com você. Mas deposita nele. Aleluia. Porque quem confia nele consegue descansar em meio à tempestade. Eu comecei a me lembrar, aleluia, de quando Jesus, aleluia, em meio àquele mar bravio, vem caminhando por cima das águas. Aleluia. Como que aquele homem, todo mundo com medo dentro do barco, aquele homem vem tranquilamente andando por cima das águas. Aleluia. Porque este homem, ele traz a paz. A paz que excede todo entendimento. Às vezes o mar está bravio, a situação está de crise, ninguém está entendendo por que você não desiste, porque você ainda está adorando, porque você ainda está servindo. Aleluia, porque a sua confiança está no Senhor. E a paz dele te faz descansar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele não desmarcou aquele encontro. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você está pensando que o Senhor marcou este encontro à toa? Não. Deus, ele tem uma noite de tratamento. Tá? Eu estava sentada ali, o Senhor dizia: noite de tratamento. Eu te trouxe aqui para tratar com você. Aleluia. Você podia ter ficado em casa, porque o negócio lá não está bom. Tem alguém que entrou aqui e deixou o cenário difícil lá dentro da sua casa. Você tinha tudo para ter resistido e ter ficado lá. Mas o Senhor te trouxe, te deu força para estar aqui, para cumprir este compromisso, para tratar sua alma nessa noite. Aleluia, dá liberdade para ele trabalhar aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Muito forte a presença de Deus. Bendita. Aleluia, Jesus. Ele não adia aquele encontro. Só que também ele não faz vista grossa o que está acontecendo em volta. Aleluia. Porque às vezes a gente está enxergando o problema e quer correr do problema. Só que nós que servimos a Deus, aleluia, quando o problema se põe à nossa frente, o Senhor, ele nos dá discernimento para resolver o problema. Aleluia. Quem sabe tem alguém aqui que entrou com um problema. Um problema que você tem até tentado fugir, tem tentado fazer vista grossa, tem adiado resolver este problema. Mas o Senhor te trouxe aqui para resolver problema. Aleluia. Algo que você está adiando, algo que você está tentando escantear, o Senhor está dizendo: é noite de resolver. É noite de resolver. Eliseu não desmarca, sube a candarábia, não desmarca o encontro. Aleluia, mas ele percebe o que está acontecendo à sua volta. Aleluia, e quando ele dá de cara com o problema, ele toma a decisão: vamos resolver esse problema. Glória a Deus. Aleluia, a escola vai acontecer, o estudo vai acontecer, mas nós temos que resolver. O povo não pode continuar com fome. Glória a Deus. Aleluia, você não vai sair desse problema não resolvido aqui nessa noite, não. Se tem algo que você não estava sabendo resolver lá dentro da tua casa, ou quem sabe até dentro de você mesmo, o Senhor vai te ajudar a resolver aqui hoje. Aleluia. Tinha um problema para ser resolvido. Aleluia. Quem sabe Eliseu podia ter focado só no que ele tinha ido lá fazer. Eu vou só na aula e vou embora. Cada um resolve o seu problema. Aleluia. Mas não foi à toa, não foi só para dar um estudo que o Senhor levou ele lá. Tinha um problema lá que precisava ser resolvido. Aleluia. E eu entendo, não foi só na louvar que eu vim aqui. Aleluia. O Senhor me trouxe nessa noite como instrumento, porque tinha algo para ser resolvido. Às vezes você sai de casa e não sabe por que está saindo, o que você está indo fazer. Na sua cabeça você sabe. Aleluia, mas o Senhor já está preparando. Tem algo ainda maior para você fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele podia ter ignorado aquele problema. Aleluia. Mas eu tenho certeza que, direcionado pelo Senhor, ele falou: vamos resolver esse problema primeiro. Interessante que ele vai dizer assim, a Bíblia fala que ele vai dizer ao seu moço. Tem outras traduções que vai dizer ao seu servo. Ele vai dar uma ordem: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos do profeta.
Só que a ordem foi dada ao seu moço, ou ao seu servo. Mas a Bíblia fala que um deles, não é citado, não é especificado quem é. A ordem foi dada ao seu servo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado ao seu moço. Mas um resolve ajudar. Quem sabe, não vou julgar, de repente até com boa intenção foi ajudar. Só que as coisas de Deus são muito sérias, irmão, aleluia. Às vezes você pode até ter boa intenção, aleluia. Mas se não tiver ordem nem direção de Deus, aleluia. Aleluia, as coisas de Deus são muito organizadas. Aleluia, sube a cantarada. Aleluia. Você pode até ter bom coração e querer ajudar, mas se Deus não te ordenou fazer, não faz. Aleluia. Se não tem permissão, direcionamento de Deus, se você não se sente ainda, não, eu tenho que buscar mais, amém, aleluia, passa na direção do Senhor. Meu Deus. Tinha pessoas dependendo daquela atitude, irmão, não era só ele que ia ser envenenado ali, não. Se ele, do jeito que ele pegou aquela parra brava, ele não estava arriscando só a vida dele, mas a vida das pessoas que estavam com ele. O Senhor desperta nessa noite, cuidado, aleluia. As coisas de Deus não é feita de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Consulte ao Pai, aleluia. Se ele está no negócio, consulte ao Pai. Se é hora de você ir fazer, se da maneira que você está fazendo está agradando ao Senhor. Meu Deus. Aleluia. Glória. Mesmo com boa intenção, olha só o que estava prestes a acontecer. Aquele homem foi, e a Bíblia fala que ele não conhecia aquele que estava pegando. Mais um alerta para nós nessa noite. Nós precisamos aprender mais e mais de Deus. Aleluia. Adquirir mais e mais conhecimento da palavra Aleluia. De Deus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis em que Satanás está tentando enganar até os escolhidos. Aleluia. E nós precisamos, aleluia, abastecer do conhecimento da palavra Aleluia. Para não sermos enganados. Para não comprarmos, aleluia, gato por lebre, irmão. Aleluia. O Senhor está dizendo, aleluia, toma cuidado. O interessante é que ele quis resolver tão depressa o problema que ele não chega e não mostra ninguém. Aqui não cita que ele mostra alguém o que ele trouxe. Ele não sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava pegando, com boa intenção até, mas ele vem e já joga na panela para fazer o alimento para servir. Sabe o que eu vejo aqui? Pressa. Pressa para resolver o problema, aleluia. Não é no tempo que a gente quer, por isso que às vezes a gente quer fazer. Hoje nós estamos num tempo de pressa, todo mundo tem pressa para ontem, aleluia. Só que isso traz precipitação e muitas das vezes o erro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é perder tempo, é investir tempo, aleluia. Entendendo o momento, a maneira certa de manejar aquilo que Deus pôs na sua mão. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu me fazia lembrar daquela mulher, Sara, aleluia, esposa de Abraão. O Senhor tinha uma promessa na vida daquela mulher, mas chegou um momento que a pressa bateu a porta do coração dela e ela agiu precipitadamente. Nós já sabemos o que aconteceu. Quem sabe tem algumas coisas na sua vida que você não está entendendo porque que está engatado, não desengatou até hoje, aleluia. O Senhor está dizendo, cuidado com a pressa. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. Aleluia, espera o tempo de Deus. Aleluia, espera a hora de Deus. Nós vemos o agora, mas o Senhor vê lá na frente. Não faça nada com pressa não, irmão, aleluia. Nós não perdemos nada em esperar no Senhor. Glória a Deus. Espera no Senhor, porque o que vem dele é perfeito. É agradável. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele tem pressa em querer resolver aquele problema. E ele joga, aleluia, dentro daquela panela, aquela erva. Ou seja, vamos alimentar esse povo. Glória a Jesus. Baixei sem querer, irmãos. Vamos alimentar esse povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E foi lá e cortou. Aí é que entra o discernimento. Porque eu estava pesquisando, o conhecimento ele tem que andar junto com o discernimento. Porque o conhecimento é apenas você absorver as informações que o Senhor te passa, ou que você lê, ou que você estuda. Mas o discernimento é direcionamento para você usar aquilo que você absorveu, aleluia, através do estudo. Muitas das vezes eu comecei a me lembrar de Saulo, olha, um homem tão conhecido, aleluia, mas ainda lhe faltava o discernimento a ponto de reconhecer Jesus, aleluia, de receber ele como Messias. Aleluia, muitas das vezes a gente tem muitas pessoas
palavras, aleluia, mas não tem o discernimento da parte de Deus, aleluia. Então tem que buscar conhecimento, tem, mas tem que ter discernimento para discernir uma coisa da outra, aleluia. Aquele homem não tinha conhecimento, pôs ali, aleluia, aquela erva dentro daquela panela. Mas é interessante, aleluia, porque eu vejo o discernimento de Deus nesse cenário. Porque eles começaram, porque tem pessoas que já conseguem perceber antes de experimentar, porque o legal é esse, é você estar tão alerta que você nem prova, aleluia, nem prova do veneno, aleluia. Sabe aquela pessoa que chega, aleluia, para envenenar você com a palavra, você já sabe que você tem discernimento de Deus, você conhece a palavra, mas o Espírito Santo está lá, ó, filha, sai fora. Gosta desse veneno, ai, assume, quem sabe tem tentado, tem pessoas até mesmo tentando envenenar a tua panela, mas o Espírito Santo de Deus que não te deixa enganar, ele já tem te mostrado, sabe, filha, sai fora. Eu não estou nesse negócio aí, não. Não é para sua edificação, não, filha. Não é para sua edificação, não, filho. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo como seu censor não sai enganado de nenhuma situação. Mas já tem outras pessoas que o Espírito Santo de Deus vai avisando. Avisa uma vez, avisa duas, e você vai achando, não é o Espírito Santo de Deus, não. Aleluia, às vezes a nossa vontade quer falar mais alto, né? Deixa eu provar só um pouquinho. O que tem? Aleluia, ninguém tá vendo. Não vai fazer mal, não. Aleluia, mas o Senhor está dizendo, é veneno, é veneno. Aleluia, um veneno que pode te adoecer, que pode matar você. Aleluia, o Senhor quer te livrar, mas você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor está dizendo, é noite de livramento, aleluia. É noite de livramento, aleluia. Porque nesses últimos tempos, Satanás tem tentado envenenar muitas panelas. Essa panela, ela representa o meu e o teu coração. Essa panela representa a minha e a sua alma. Aleluia, quem sabe quantas pessoas se encontram com a alma amargurada, aleluia, aprisionada, oprimida, por causa dos venenos que têm sido sameados, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, toda vez que o veneno vier, eu vou te mostrar, aleluia, você vai lá e tampa a panela, aleluia, tampa a panela, toda vez que Satanás vier com sapatinho de algodão, tampa a panela, aleluia, vigia, narabaxona, narabacanaraba, fecha as brechas, não deixa não, não deixa o veneno entrar não, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não estou entendendo nada, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que está fazendo aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe tem alguém aqui que estava com a alma envenenada, amargurada. Você não estava sabendo mais o que fazer. Mas o Senhor está dizendo, nós vamos resolver esse problema aqui hoje. Do jeito que você entrou, da forma que a tua panela entrou aqui hoje, não vai sair do mesmo jeito, não. Aleluia! Deixa de trabalhar aí. Dá liberdade para o trabalhar do Senhor. Aleluia! A Bíblia fala que daqueles que estavam experimentando aquele caldo, dá um grito. Tem veneno aí, aleluia. É Deus. Bonito é quando alguém tem discernimento de Deus. Aliás, podia ser que aquela pessoa percebesse e não comesse, deixasse os outros comer, aleluia. Mas quando Deus dá o discernimento, além do livramento vir para você, vem para quem está do seu lado, para quem está com você. Além do livramento vir para você, vem para a tua casa, aleluia. O Senhor está dizendo, eu estou te dando discernimento para livrar você e a tua casa do veneno, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um daqueles grita, aleluia, anunciando o veneno. Um daqueles grita, pedindo ajuda, pedindo socorro. E o Senhor está dizendo, quem sabe você entrou aqui desse jeito, aleluia. Quem sabe não com os lábios, mas com a alma. A alma está gritando socorro, aleluia. Pai, está envenenada, aquela palavra entrou, machucou. Aquela situação que aconteceu me feriu, aleluia. Olha como é que eu estou, o Senhor está te vendo aí onde você está. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem grita. Agora vamos analisar uma coisa. Nós já estamos caminhando para o final, aleluia. Vamos analisar uma coisa. Se eu e você aqui tem mulheres cozinhando, se eu e você estamos cozinhando, ou cai um veneno, ou alguém joga um veneno,
Aquele caldo que está sendo feito, aquela comida, não dava mais para comer. Pelo menos eu, com o meu olhar humano, não dava para comer. O que você faz com o caldo? Pode falar, irmãos, o que você faz com o caldo? Se a comida envenenou, alguém jogou, caiu alguma coisa que dá, vai matar alguém, vai ferir alguém, vai adoecer alguém. Deus, você vai comer? Joga. O que você vai fazer? Joga fora. Eu também pensei a mesma coisa. É verdade. Mas olhando o texto, o Senhor tratou comigo a forma como Eliseu resolveu o problema. Aleluia. É buscar a estratégia de Deus para resolver o problema, irmão. Aleluia. Às vezes a gente abre mão muito fácil, desiste do caldo muito fácil, joga fora o caldo muito fácil. Aí o Senhor me fazia refletir. Você imagina se Jesus tivesse desistido de mim? Imagina se Jesus tivesse jogado eu e você fora. O pecado entrou e envenenou a minha e a sua panela. Mas Jesus faz como Eliseu fez. Ao invés de jogar fora, aleluia, Eliseu, ele vai mandar trazer e deitar farinha naquela panela. Em vez de deitar eu e você fora, abandonar, desistir, Jesus, a própria farinha, desce na cruz do Calvário, aleluia, e anula, neutraliza o veneno da minha e da sua panela. A palavra do Senhor vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de você. Nós estávamos condenados, envenenados, aleluia, mas Ele é a própria cura, aleluia. Ele aniquilou o veneno que nos condenava, e é por isso que você está aqui hoje, é por isso que eu estou aqui hoje, é porque Ele não desistiu de mim, de você. Onde você precisa que essa farinha deixe nessa noite? Quem sabe tem panelas aqui que você já trouxe à sua mente. Pai, deita essa farinha lá em casa. Deita essa farinha na panela do meu filho. Deita essa farinha na panela da minha esposa, do meu esposo. Aleluia. Eu acho interessante que ele não vai jogar fora. Ele não deita mais veneno na panela, porque tem esses também. Aleluia. Que ao invés de ajudar a tirar o veneno, põe mais veneno na panela. O Senhor está dizendo, tanto na minha panela quanto na panela do irmão. Aleluia. Ao invés de envenenar mais a panela, irmão, aleluia, deita a farinha, aleluia, traz tratamento, aleluia, traz cura, porque só tem farinha quem come da farinha, aleluia. Não tem como você oferecer aquilo que você não tem. É por isso que eu e você temos que comer dessa farinha, ser tratado, ser curado por essa farinha, porque quando a gente vê uma panela envenenada, nós vamos ter o que deitar naquela panela. Glória a Deus. Quem sabe tinha alguém que você queria que tivesse aqui no culto hoje. Glória a Deus. Mas nós temos um estoque de farinha, irmão, que não falha. Aleluia. Nós temos um estoque de farinha que cura, que liberta, que transforma. Aleluia, que quebra o coração duro. Aleluia. Aleluia, essa palavra que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor te deu a farinha. O Senhor está distribuindo farinha aqui nessa noite. Ele está dizendo, leva a farinha para casa. Ai, é sua, leva a farinha para casa e deita naquela panela. Quando vier aquela pessoa, aleluia, quem sabe te afrontando, deita a farinha nela. Aleluia. O Senhor vai dizer, eu vou tratar aquela panela, tá na arabaxana. Eu vou curar o veneno daquela panela, não desiste não. Não abre mão, não tem jeito ainda para aquela panela. Aleluia. Ai, se fosse eu e você, tinha jogado, quem sabe, o caldo com panela tudo fora. Aleluia. Mas o Senhor não, o Senhor deu uma maneira diferente. Nenhum de nós era merecedor, aleluia, mas a misericórdia dele nos alcançou. Ele tinha farinha em abundância. Ele disse, eu vou deitar nessas panelas e eu vou curar essas panelas, eu vou transformar essas panelas e eu vou tirar o veneno dessas panelas. Eu quero profetizar nessa noite, se entrou alguém aqui com a alma envenenada, aí a farinha de Deus te cura aqui nessa noite. A farinha de Deus te trata. Não vai restar mais nada, o problema vai ser resolvido, porque a farinha está tratando a sua panela aqui hoje. Se tinha algum problema que você estava cortando volta dele, porque não sabia resolver, o Senhor
frente para ser Glória a curada. Deus. Panelas na sua frente para ser tratada. E você comeu e você sabe que tem efeito. Você vai deitar farinha na panela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cheguei a comentar com a menina que trabalha comigo, né, porque a gente já estava estudando essa passagem, e eu falei assim, resumidamente, eu falei, olha, estou estudando uma palavra que fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de um homem que foi lá e colocou um veneno na panela, aleluia, e eu perguntei a mesma coisa que eu perguntei para você. Eu perguntei para ela, o que você faria se você visse um caldo? Eu jogaria fora. Eu falei, pois é, mas esse homem não jogou. Ele deitou farinha, mas resolveu? Resolveu. Aleluia. E ela entendeu, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. Ela entendeu que ela disse, então tem jeito ainda, né? Glória a Pode Deus. estar envenenado, ainda pode ser transformado. Aleluia. Jesus é assim. Ele pode não ter jeito, nem pra mim, nem pra você, mas pra ele tem jeito. Se ele entrou na panela, ele cura mesmo. Ele transforma mesmo, ele salva mesmo. Ainda há esperança, porque ele é a esperança. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Mas não louvar, hein? Mas não louvou, né?